Olá, meu nome é Dulcineia, sou assistente social, estou na coordenação do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O nosso trabalho consiste em acompanhar, acolher qualquer denúncia de violência, seja ela física, psicológica, negligência, abandono, sofrido por crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e pessoas também em situação de rua. Nossa equipe é multidisciplinar, contamos com assistente social, psicólogo, educadores sociais, trabalhamos com grupos de rodoterapia e estamos aqui abertos para acolher e atender qualquer denúncia que a comunidade assim necessitar. Assistam agora a palestra com a doutora Ronicelli, senador Canedo. Ela irá contribuir com conteúdo sobre a violência sexual e vocês vão ter a oportunidade de refletir sobre esse tema infeliz que ainda acontece no nosso meio. Olá, gostaria de cumprimentar a todos que estão acessando esse vídeo e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês participando desse evento. Eu me chamo Ronicelli, sou psicóloga aqui em Goiânia e parabenizo a equipe por ter se reinventado e dar continuidade, a esse evento que está sendo planejado há tanto tempo, mas que foi preciso ser feito de outra forma. Então vamos juntos comemorar o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, um tema muito pertinente para esse momento em que estamos vivendo de isolamento social, onde tem aumentado o índice de violência doméstica contra crianças, adolescentes e mulheres. Então vamos ficar juntinhos um pouco, conversar sobre esse tema? Vamos lá. Então, o que é abuso? O abuso envolve qualquer falta de respeito com a liberdade e a vontade do outro. Eu preciso entender e aceitar que eu não posso fazer com o outro aquilo que ele não quer e não deseja. Assim como eu preciso entender o que eu quero e o que eu desejo para que eu não permita que façam comigo. E a gente precisa identificar alguns comportamentos e algumas formas de tratamento, que são feitos e que são considerados às vezes normal, que a gente às vezes acha que não tem maldade, mas tem sim, e a gente precisa identificar isso para entender que estamos passando por algum tipo de violência e nos defendermos disso. Essa violência ela não obedece nenhuma regra, ela não escolhe sexo, idade, condição social, cultura. Nós todos estamos suscetíveis a sofrer um abuso, uma violência. Então precisamos ter conhecimento para nos prevenir, nos proteger e nos defender. Quais são as formas então de abuso? Nós vamos falar de 4 formas que são praticadas mais com crianças e adolescentes, que é a violência física, a violência psicológica, emocional, a negligência e o abuso sexual. Então, o que caracteriza o abuso físico, É quando há imposição de força e de marcas que são deixadas no corpo, são mais fáceis de ser identificadas, Um chute, um beliscão, um croque na cabeça, Que deixam hematomas, fraturas, que deixam cicatrizes. São todas essas formas de violência, muitas vezes ainda praticadas pelos pais, pelos cuidadores, como forma de educação. Nós precisamos acabar com isso, não é essa forma correta de educar, Existem outros meios e se não estamos conseguindo, precisamos ir atrás de ajuda. Mas a violência não é justificável para educar um filho, então precisamos buscar informações e outros meios para aplicar a correção. E isso é visto também muito nas escolas, enfim, na rua também, mas brigas entre as pessoas. Nós precisamos colocar que a violência não é a melhor forma de resolução de conflito. Nós precisamos pedir ajuda, estabelecer um diálogo e buscar outras formas de resolver conflitos também. O abuso emocional, psicológico, ele é caracterizado por palavrões, xingamentos, gritos, palavras pejorativas que ofendem, que denigrem a imagem e a autoestima de uma pessoa. Então, também
usado muito dentro dos lares, né? O grito, o xingamento, as palavras que machucam, magoam e ofendem, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque não é muito fácil de se identificar a violência emocional, porque ela não deixa marcas externas, mas ela deixa marcas internas profundas que doem tanto quanto a física. Um exemplo disso, né, no meio escolar, muito conhecido de vocês, é o bullying. O bullying é uma violência psicológica, sim, e nós precisamos parar com isso. Então, se você presenciar uma cena dessa, não dê risada, não participe desse momento. Busque a ajuda de uma pessoa de confiança para poder proteger essa pessoa que está sendo vitimizada. E se você é praticante dessa violência, se você comete o bullying fazendo piadinha com os outros, colocando apelido nas pessoas, vamos parar com isso, não pratique. Isso é grave, é sério, é considerado crime e nós precisamos achar outras maneiras de brincar, não com o que é ofensivo às outras pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a negligência, né? A falta de cuidado. É garantido a toda criança e adolescente pela Constituição Federal, pelo ECA, né, alguns cuidados básicos necessários para que a criança e o adolescente se desenvolva de forma saudável. E isso inclui uma alimentação, cuidados pessoais, a higiene, né? Garantir o acesso à escola, garantir o lazer. Então, todos esses cuidados básicos necessários, quando não são feitos, são negligenciados, isso é considerado crime. E a gente entende que existem muitas dificuldades para garantir isso à criança e ao adolescente que esbarram na condição social. Mas os pais, os cuidadores precisam procurar os órgãos responsáveis para auxiliá-los a garantir à criança e ao adolescente esses cuidados. Então, isso não é desculpa, ok? Deixar a criança em casa para trabalhar muito nova, deixar um irmão cuidando do outro, né? Colocando sob a responsabilidade de um dos filhos uma responsabilidade muito grande, colocá-los para trabalhar, para ajudar no sustento da casa, muito cedo ainda, né? Onde não tem idade para isso, não é observado, né? Esse cuidado, então isso é negligência, tá bom? E deve ser denunciado. E por fim, o abuso sexual, que nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre ele. Então vamos lá. Então, o que é o abuso sexual? Diferentemente do que muitos pensam, não é apenas o ato sexual em si. Outras formas, outras atitudes, outros comportamentos também são considerados abuso sexual. Vamos dar uma olhadinha? Forçar a criança ou adolescente a observar cenas sexuais, como ver fotos de adultos nus, assistir filmes pornográficos ou presenciar cenas de sexo é considerado violência. Também podemos incluir aqui pedir para que a criança ou adolescente pose para fotos ou que faça parte de vídeos, né, onde tenham pessoas e tenham cenas ali pornográficas, sexuais. Isso também é abuso. O próprio contato físico, do simples beijo, do passar da mão, né, nos órgãos genitais, nas partes íntimas, também é considerado um abuso. Um beijo indesejado, uma carícia indesejada que pode chegar até o sexo oral, anal ou vaginal, são considerados abusos, sim. Nós não podemos permitir isso. Isso nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente na questão do namoro. Isso acontece muito nas relações de namoro hoje em dia, né? A gente vê relações abusivas que são muitas vezes aceitas, a gente se cala perante elas achando que está dentro de uma normalidade e não está dentro de uma normalidade. Então, se você está numa relação de namoro, que hoje eu percebo que está sendo assim introduzido essas carícias mais íntimas, o sexo em si de uma forma muito precoce, e a gente precisa estar atento a isso e prestar atenção se essa é a nossa vontade, o nosso desejo mesmo, porque precisa existir uma maturidade sexual, uma maturidade emocional para o ato sexual, e tem sido praticado, né, por namorados cada dia mais cedo. Isso causa marcas profundas no emocional, né, e também nos relacionamentos futuros. Então nós precisamos saber até onde nós queremos ir, e quando aquele beijo,
aquele carinho ou uma proposta feita por um dos namorados passar do ponto, incomodar, quando não está muito legal, nós precisamos parar com isso, nós precisamos falar, não, até aqui não quero ir mais, não estou gostando do jeito de você me tocar, não estou gostando do jeito de você me beijar, não quero fazer isso, não quero praticar aquilo, é um direito seu, você tem que respeitar o seu corpo, o seu estado emocional. Então, muitas vezes é cedido pela namorada ou pelo namorado com medo de perder aquela companhia, com medo de ele falar mal dela ou dele para alguém, né, fazer algum comentário, denegrir a imagem, mas isso é permanecer numa relação abusiva. Nós precisamos cortar e quebrar isso. Se respeite, se valorize, não permita que cometam esses atos abusivos com você, saia dessa relação abusiva. Isso se estende também para o casamento. Muitas mulheres sofrem abuso sexual dentro da relação conjugal, quando o parceiro também quer forçar a ter determinados comportamentos, né, ou determinada forma de manter a relação sexual que não é consentida por ela, que não agrada, que não é daquela forma, né, que ela se sente bem, e ele a obriga a fazer aquelas propostas, cumprir aquelas propostas, né? E isso também é abuso. E a mulher não precisa estar nessa relação, ela também pode entender que ela precisa ser respeitada dentro do casamento. E uma prática que a gente vê muito comum na rua, principalmente cometida contra as mulheres, mas homens também, né, sofrem, são as práticas do assédio, das cantadas obscenas, que partem até, né, para o estupro. A gente vê em ônibus, né, muitos comportamentos, né, de homens se esfregando em mulheres. Isso tudo é abuso sexual, são todos comportamentos abusivos que devem ser repreendidos, e nós não devemos praticá-los de forma alguma. Então, se eu estou falando com alguém que pratica, por favor, prestem atenção no mal que estão causando. Existe tratamento, existe ajuda também para quem abusa. Então, nós precisamos cuidar de quem está em volta de nós e nos cuidarmos também. Alguns comportamentos que podem dar indícios, né, da gente acender uma luzinha vermelha, prestar mais atenção do comportamento de pessoas abusivas. Quando gostam de colocar as crianças no colo, adolescente no colo, de maneira suspeita, tocar o corpo, né, as partes do corpo da criança ou adolescente. Aqui é muito interessante que são relatadas às vezes por crianças que sofreram abuso, é a brincadeira do esconde-esconde, né, que é no escuro, onde o adulto se esconde junto com a criança e nesse momento ele comete comportamentos abusivos. Então vamos tomar cuidado com as brincadeiras, cosquinha também, as cosquinhas, a mão escapa, escorrega para as partes íntimas do corpo, também são sinais de alerta e nós devemos ficar muito atentos. Um outro comportamento, né, das pessoas abusivas é oferecer dinheiro, presentes, passeios, com a finalidade de ganhar a confiança daquela vítima. Eles compram, né, entre aspas, essa criança, esse adolescente, dando coisas que sabem que eles gostam, que eles precisam, mas a criança e o adolescente não sabem o preço que vão pagar por aquilo. E isso é cobrado depois de forma muito injusta, né, porque elas foram enganadas. E esses abusadores, eles ameaçam as vítimas. Isso ocorre em todo tipo de abuso. Eles ameaçam a vítima para que ela não conte, para que ela mantenha aquele abuso em segredo. Então, causa ameaças à própria pessoa e à família daquela pessoa. E essa vítima se sente acuada, desprotegida e amedrontada. E eles utilizam também de chantagens, eles produzem materiais enquanto estavam no período de confiança e de conquista dessa vítima, para que depois possam usar contra elas para falar que ela consentiu, que ela concordou e que tem provas disso. Então nós precisamos estar atentos também a esses comportamentos. O abuso é crime. Ele tem uma legislação específica que procura proteger a criança ou adolescente, que é o EC, na Constituição Federal também está. Então, nós não precisamos ter medo de denunciar. Como que o abuso pode ser prevenido?
Nós precisamos quebrar um tabu que existe, que é falar sobre sexo e sexualidade com crianças e adolescentes. Eles precisam saber de fontes seguras a forma correta de ver a sexualidade, de entender o sexo e de saber se proteger. Eles precisam saber que o corpo deles, desde muito cedo, não pode ser tocado por ninguém, por nenhum tipo de pessoa, e que há diferenças entre um carinho malicioso e um carinho sem malícia. E precisam saber disso de pessoas de confiança. Então, o carinho sem intenção ruim, é um carinho gostoso, um carinho que te faz bem, é um carinho que agrada. Agora, quando o carinho vem com a malícia, aquele carinho começa de forma inocente, depois vai se tornando cada vez mais intenso, vai te causando um incômodo, um constrangimento, já te causa vergonha, medo. É sinal de que esse carinho está vindo de uma pessoa abusadora, não é um carinho inocente, tá bom? Prestem atenção nesses carinhos, nesses abraços, nesse beijo próximo às regiões, né, da boca ou pescoço. Tomem cuidado. Eu trouxe aqui algumas informações do Ministério da Saúde, publicado em 2019, são estatísticas, né, e umas constatações tristes, mas precisam ser faladas, porque o abuso com crianças e adolescentes acontecem na maior parte das vezes dentro da casa da vítima ou dentro da casa do próprio abusador. E quem são esses abusadores? A maioria deles são pessoas próximas, amigos da família ou pessoas que frequentem a casa da família, parentes como tios, primos, né? E os próprios pais ou padrastos. Então, essas crianças e esses adolescentes que deviam ser protegidos por essas pessoas estão exatamente no lugar onde vão ser vítimas deles. Então, 17% dos adolescentes são cometidos por violência sexual. 50,9% dos estupros são de crianças menores de 13 anos e 32,1% entre mulheres adultas. Vamos ver as marcas que a violência sexual deixa na pessoa que foi vítima dessa violência. Marcas físicas. Então podem ser transmitidas doenças, né, sexuais, pode ocorrer a gravidez, a parte da vagina e do ânus pode se encontrar machucada, com uma vermelhidão, com feridas, sangramentos, manchas roxas no corpo devido segurar, apertar, né? Contusões e fraturas quando há violência física juntamente com essa agressão, irritação na mucosa da vagina, uma coloração escura, uma secreção, um odor muito forte, a pessoa sente um mal-estar constante, perda do controle da bexiga, né? Fazer xixi sem controle, também fazer as fezes, né? Falta do controle das fezes, dores abdominais, falta de ar e desmaios, náuseas e vômitos. Então, nós precisamos estar atentos às nossas crianças, aos nossos adolescentes. O ambiente escolar, onde eles passam muito tempo, é muito propício, né, para a gente prestar atenção em algumas dessas características que podem sinalizar que essa criança ou esse adolescente estão sendo vítimas. Marcas afetivas também, né, que demonstram muito claramente uma pessoa que está sendo violentada. Ela tem uma dificuldade muito grande de confiar no outro, de estabelecer vínculos com outras pessoas, porque o vínculo foi quebrado com ela, né? Porque geralmente de pessoa muito próxima, então ela entra num estado de desconfiança, né? Ela tem uma dependência emocional muito grande, ela carece de afetividade, mas ao mesmo tempo ela evita entrar em intimidade com outras pessoas justamente pelo medo. Vem a perda do autocontrole, da autonomia, né? Ela não se sente dona da vida dela, se sente perdida ali, num estado de fragilidade. O sentimento de culpa e vergonha é muito grande por ter mantido aquilo em segredo, por não ter falado, por ter permitido que ocorresse, por ter acreditado talvez a princípio, né? Às vezes acha que foi culpa dela ter feito alguma coisa que ajudou essa pessoa a continuar no abuso. A autoestima muito baixa pode dar um estado de irritabilidade.
As marcas sexuais. O desenvolvimento da sexualidade de uma pessoa abusada é bem comprometido, né? Ele se desenvolve de forma inapropriada ao aprendizado equivocado do que é a sexualidade, do que é o ato sexual, né? E isso ocorre dissociado da afetividade. Então, era para ser uma coisa boa, mas se torna uma coisa repulsiva, que deixou marcas que foram profundas, né? Então a afetividade se dissocia da aprendizagem sexual. É uma coisificação da sexualidade, né? O sexo como uma coisa, não como algo prazeroso que deveria ser. Uma masturbação excessiva e a repetição compulsiva, às vezes, de condutas sexuais. E há uma dificuldade de respeito da sexualidade própria e da sexualidade do outro também. E as marcas psicológicas. As vítimas sofrem de pesadelos, às vezes têm distúrbios do sono, como falta do sono, uma insônia, ou querem dormir demais, se trancam, né? Não querem entrar em contato com outras pessoas. Há o medo, a angústia, dificuldade no desenvolvimento escolar também, que é um sinal onde a escola pode estar atenta, né? Onde há uma queda muito drástica no rendimento, dependendo de um momento para o outro. Isso pode ser um sinal. O isolamento que eu tinha falado, o transtorno de ansiedade, ideias suicidas, envolvimento com drogas, sentimento de culpa, depressão, a automutilação e o risco de desenvolver psicopatologias. Não que as pessoas apresentem, né, as vítimas apresentem todos esses comportamentos, mas podem apresentar muitos deles. E a culpa é algo muito recorrente, muito forte nas pessoas que são vítimas de abuso, né? Como que eu deixei, como que eu aceitei, como que eu não percebi, por que eu não parei com isso antes? Mas vocês precisam entender que tudo começa de maneira muito sutil. Aquela pessoa que agrediu, que foi o agressor, lembra que a gente falou no começo? Ele começa conquistando essa vítima para depois cometer o abuso. Então, a princípio pode ser uma brincadeira, pode parecer um carinho, pode parecer uma proteção, e o abusador sabe disso. Então, não se culpe, você foi enganado, você foi negligenciado, você foi agredido, violentado por quem deveria te proteger. Então, nessa confusão, né, de quem deveria me proteger agora me abusou, você não tinha como ter essa percepção, essa noção. Então, o culpado é sim o abusador, você foi vítima disso e você precisa buscar a ajuda de uma pessoa de confiança, de órgãos competentes para que você saia dessa situação e se livre desse sentimento de culpa. Por que é difícil revelar? A gente mostrou lá nas estatísticas, né, um número assustador, mas aquilo é o que foi revelado. Muitos casos não são denunciados, muitos casos não são revelados. Por quê? Há muito medo de represália, de as pessoas não acreditarem, medo que as ameaças cometidas, né, pelos abusadores se cumpram. As pessoas têm medo de serem culpadas por aquilo, pelos outros, né? Então, o silêncio, ele leva a um segredo que pode ser insuportável e a gente acompanha isso nos consultórios. Pessoas adultas já, né, sofrendo por algo que foi cometido lá na infância, lá na adolescência, mas que não foi trabalhado. Então, a denúncia é uma importante ferramenta que pode criar maneiras de ajudar tanto quem foi abusado quanto o abusador. Nós precisamos fazer esse abusador parar com isso. Se você está numa situação de abuso, então não se cale. Nós viemos aqui para te encorajar e para te orientar, porque você pode receber ajuda e nós vamos mostrar de que forma. Precisamos superar esse trauma, né? Um abuso, uma violência, ela não é simples, a superação disso, mas é possível, né? Muitas crianças, elas se calam, muitas pessoas tentam apagar essas lembranças, essas memórias e tentam seguir a vida. Mas lá na frente, né, o corpo, a mente vai cobrar a resolução disso, o tratamento disso, porque elas continuam sofrendo as consequências do abuso. Então, superar o trauma é um caminho longo e trabalhoso, mas é possível. Então, o primeiro passo é reconhecer que você foi uma vítima, que você não é culpado, que você não tinha recursos para se proteger naquele momento. Desculpa.
E o segundo passo é saber que você é um sobrevivente, que você é um guerreiro, que você conseguiu chegar até aqui, resistir até aqui. Então, que você tem a oportunidade, todo o direito de ficar livre desses medos e dessas inseguranças e ser acolhido e tratado com o respeito que deveria. Então, assim, quem pode te ajudar, né? Tem o Ministério Público, o Conselho Tutelar, Polícia Civil e Militar, e tem o Disque 100, que é a denúncia específica contra a criança e o adolescente, e também tem a Central de Atendimento à Mulher, que é específico para a mulher violentada. Então, pessoas também de confiança, tá bom? São pessoas que vocês podem recorrer, um professor, um líder religioso, um parente que você confie. Todas essas pessoas podem te ajudar e aí te encaminhar, né, para os locais onde você vai conseguir denunciar essa pessoa e cuidar de você, do seu emocional, para que você consiga prosseguir e viver bem daí para frente. Então, eu gostaria de agradecer por vocês terem ficado comigo até aqui, né? Espero ter contribuído para esse momento e me coloco à disposição para qualquer dúvida e qualquer outro evento que possamos nos encontrar pessoalmente, tá bom? Então, muito obrigada até aqui e até a próxima. O CREA, juntamente com sua equipe, irá realizar um concurso infanto-juvenil sobre o tema combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Este concurso contará com três seleções. A primeira do professor, então você aluno vai produzir um texto, uma gravura, um poema, pode ser uma paródia, algum material, encaminhar para a sua professora, ela irá fazer a seletiva da sua sala, depois a direção da escola irá contemplar qual a melhor produção da escola e a nossa equipe organizadora do concurso irá escolher 3 vencedores. Para participar, você tem que estar produzindo esse material até dia 25 de maio de 2020, entregar para a professora, né? E até dia 1º de junho a gente vai estar fazendo a seletiva e a premiação vai ser entregue no dia 5 de junho, aniversário da nossa cidade, e com as seguintes premiações. No primeiro lugar será um tablet, o segundo lugar uma caixa de som portátil e o terceiro lugar é um fone de ouvido sem fio. Irão concorrer todas as escolas estaduais e também as escolas privadas do nosso município de Bela Vista de Goiás.